E aí, pessoal, tudo bem? Eu tenho algumas perguntas aqui que com certeza você já fez ou já ouviu alguém fazendo. Por que não tem asfalto na minha rua? Por que bairros novos têm asfalto e o meu não? No papel, a minha rua já está asfaltada. Por que fizeram apenas 4 quadras e não terminou o asfalto? Por que asfaltaram só metade da avenida? O asfalto acaba com o alagamento? Essas são perguntas e também afirmações que nós somos muito acostumados a ver principalmente nas redes sociais. Para desmistificar esses assuntos, nós estamos aqui hoje com a Juliana Petec, diretora de Planejamento da Prefeitura de Três Lagoas, e também com o Adriano Barreto, secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito. E aí, tem muito mito aqui, o que a gente pode falar desses assuntos? Vamos começar com o Adriano falando sobre a questão do asfalto. Asfalto pode chegar e ser feito como quando quiser, em qualquer lugar. É a falta de iniciativa da prefeitura? Esse que é o problema de Três Lagoas? Para a gente selecionar uma rua e colocar asfalto em Três Lagoas hoje, minha maior dificuldade, já virou até, parece repetitivo, é eu fazer a drenagem. Não tem mais como hoje eu fazer o asfalto sem que eu consiga fazer a condução da água pluvial. Como Três Lagoas é uma cidade muito plana, esse escoamento superficial, sem que eu faça as galerias, acaba me causando transtornos, tanto no trânsito. Eu preciso ficar fazendo aquelas valetas que todo o Três Lagoense já conhece muito bem, que nós temos nas avenidas, ou essa água, na hora que eu levanto a rua ou eu abaixo a rua, ou ela vai para dentro da sua casa ou vai para a casa do seu vizinho. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter na hora de fazer uma seleção de uma rua ser pavimentada. Por que bairros novos têm asfalto e alguns mais antigos não são asfaltados ainda? É uma pergunta que acontece muito na internet. É uma pergunta bem importante e até a gente levar esse conhecimento. No plano diretor anterior ao que nós temos vigente hoje, podia-se aprovar loteamentos sem que se fizesse todas as infraestruturas. Então, era permitido que se fizesse o asfalto sem que se permitido que se fizesse o loteamento sem que se colocasse o asfalto. Alguns até sem até mesmo iluminação pública. Os loteamentos novos agora eles são aprovados com todas as infraestruturas. A gente só aceita ele e só recebe ele para o município quando ele já está com toda a infraestrutura mínima. Isso inclui esgoto. Alguns a gente sabe que, pela capacidade de saneamento, ainda não tem, mesmo sendo novos, é o caso do Mais Parque. Porém, os novos, como o próprio Nova Três Lagoas, Real Parque, já são recebidos com toda a infraestrutura, incluindo asfalto. Então, o que quer dizer na prática é que a cidade ela cresce naturalmente. Então, se de repente uma fazenda, vamos dizer assim, um pedaço de terra que existe ali próximo à cidade, que ele cria alguma coisa ou planta alguma coisa, ele resolve que ele quer que aquilo faça parte da cidade, ele quer vender aqueles terrenos para que pessoas comprem. E esse é um processo que tem todos os trâmites para ser tomados, tem a prefeitura que participa disso tudo, e para que a prefeitura aceite aquilo como um novo bairro, como uma nova parte da cidade, esse proprietário dessa terra precisa de atender toda essa infraestrutura. Exatamente. Luz, asfalto, esgoto também, né? Esgoto também e mais a questão da drenagem. Se vocês perceberem, todos os loteamentos novos, Douglas, eles já saíram com os piscinões, que agora, de um tempo para cá, viraram praticamente rotina. Então, todo loteamento, todo condomínio, ele é obrigado a fazer a retenção da parte da água pluvial, que é a parte que ele está impactando no caso. E é importante observar, Adriano, que a gente precisa dizer isso, que no passado alguns loteamentos acabaram comprometendo, de certa forma, a organização do crescimento da cidade. Isso é um fato. Sim. Esses impactos a gente já assumiu com esses passivos, alguns bairros também. Nós já assumimos e já tomamos conhecimento da situação crítica que eles vieram, e todos eles foram levados em consideração no nosso planejamento. A Juliana está aqui e vai poder falar melhor sobre isso daí, e está dentro desse estudo que a gente está fazendo para levar. Então, aconteceu, né, de loteamentos novos terem asfalto e os loteamentos que são mais antigos e até mais sofríveis, até porque as pessoas, alguns já vivem com essa situação há mais de 30 anos. Acho que ficou bem claro, então, Adriano, que não é possível a gente fazer simplesmente asfalto sem que haja, portanto, uma organização, uma drenagem, tanto a macrodrenagem como a microdrenagem. Em Três Lagoas, eu até acho que a Juliana pode ajudar a gente nesse aspecto. Em Três Lagoas, existem muitos lugares ainda
que podem ser feito o asfalto, simplesmente colocar a massa asfáltica por cima, ou o que sobrou de espaço hoje vago com aquela rua de chão, a maior parte precisa de drenagem? O nosso município não tem mais essa possibilidade, já esgotamos todos os recursos que tínhamos para asfaltar, para pavimentar as vias que não tinham drenagem. Hoje, seria até uma irresponsabilidade de qualquer gestor pavimentar sem a drenagem. Até porque o que acontece, Douglas? A partir do momento que a gente pavimenta e não tem a drenagem, essa água ganha o quê? Força. Né? E ela leva tudo que tem para baixo. Então, assim, o empenho de toda a equipe tem sido nesse sentido. Justamente de nós conseguirmos analisar esses pontos. Nós sabemos aí que nossa cidade tem ainda mais ou menos por volta de 180 quilômetros para ser pavimentado. Então, assim, os esforços estão nisso, para justamente nós não termos nenhuma irresponsabilidade de piorar a situação da vida dessa população, que é o que uma pavimentação sem uma drenagem faria. Né? A gente aumentaria a velocidade da água para dentro das residências e as pessoas se livrariam da lama, mas teriam um problema de enchente nas suas casas. Então, não seria uma troca justa com a própria população que paga os seus impostos, que é contribuinte e que merece esse respeito e esse carinho por parte da administração. É muito dito, Juliana, pelos nossos moradores de Três Lagoas, são pessoas muito esclarecidas. E Três Lagoas hoje tem, em comparação com outras cidades, inclusive do estado, uma receita considerável. Não é uma cidade pobre, nós temos nossas receitas equilibradas, nossas contas estão equilibradas. E a partir desse conhecimento, a população, todos nós queremos ver o poder público exercendo e executando os serviços com esse material, com essa finança que tem, de forma efetiva. A Prefeitura de Três Lagoas, o planejamento, há um planejamento para isso já acontecendo? Desde quando há esse planejamento? Douglas, nós estamos empreendendo esforços também já há muitos anos. Desde 2016, nós temos estudado as vias, estudado a geografia do nosso município, para entender justamente quais são esses gargalos. Porque o que está na boca a boca do Três Lagoense falta drenagem, falta pavimentação, mas aonde? Por quê? Quais são essas ruas técnicas que são os grandes gargalos? Né? Que nós temos as ruas principais que, aliviando elas, a gente alivia todo o bairro. Então, esse estudo já tem sido feito desde 2016, que, como consta no Plano Três Lagoas Sustentável, do qual também está na boca da população treslagoense, que a população participou desse processo de semaforizar quais eram os principais gargalos na nossa cidade, e uma das coisas que foi mais assinalada, até como semáforo vermelho, é a drenagem, a pavimentação, o esgotamento sanitário e a mobilidade urbana. Então, nós temos casado no planejamento mobilidade urbana com drenagem e pavimentação. Juliana, então, só para deixar mais explicativo, esse semáforo, o vermelho indica que é algo gravíssimo. E a drenagem está no vermelho, de acordo com esse semáforo, por esse estudo elaborado que é o Três Lagoas Sustentável. Exatamente. Bom, partindo do Plano Três Lagoas Sustentável, que foi esse estudo que foi realizado em 2016, o prefeito Ângelo Guerreiro incorporou as propostas do Plano Três Lagoas Sustentável no seu plano de governo e transformou isso em meta no plano plurianual, que aconteceu também em 2017, para valer de 2018 a 2021, com a participação da população, e foi colocado como metas da Secretaria de Infraestrutura que nós aumentássemos a quantidade de pavimento em 20% do nosso município, que aumentássemos em 35 quilômetros a drenagem do nosso município e que nós reduzíssemos 50% do número de vítimas fatais do nosso município. Então, as nossas metas são grandes, né? E sem os financiamentos, os projetos de financiamento, nós não temos como executar essas obras. Uma obra de pavimentação e uma obra de drenagem são caras para o nosso município. Nós temos saúde financeira e isso se deve ao fato de uma equipe compromissada, de um gestor compromissado com a vida, né, financeira do município. Então, assim, essa organização fez com que nós tivéssemos condições de estar pleiteando esses financiamentos. Então, é por isso que nós estamos aqui. Nós defendemos um financiamento que vai resolver parte da vida da população treslagoense. Então, a Juliana entrou agora num ponto que é muito válido, que é a questão de financiamentos. Nós temos hoje em pauta 2 financiamentos importantes. Um é por meio do Banco CAF, que é um banco internacional, que nós estamos falando de um financiamento
em dólares. E é sempre importante que a gente, o poder público, a prefeitura, ela demonstre de forma mais clara possível e mais transparente que é importante para a população. Se trata de 50 milhões de dólares e eu queria saber qual a credibilidade desse banco e a taxa de juros. Compensa? É uma taxa de juros considerável? Como é que funciona isso? Olha, nós estamos com duas frentes de financiamento, Douglas, que um é com a Corporação Andina de Fomento, que é o Banco CAF, e nós temos um banco também nacional, de um programa do Ministério das Cidades, que agora é Ministério do Desenvolvimento Regional, que é a Caixa Econômica Federal. Então, um é o programa do CAF e o outro do Avançar Cidades. Ambos estão voltados para quê? Macrodrenagem e saneamento. Então, assim, o nosso município, com base nesses estudos, nessas metas que nós já temos empenhado esforço há muito tempo, o Banco CAF ele teve interesse pelo nosso município. Primeiro motivo, porque temos organização financeira. Segundo motivo, porque tem gestão e tem planejamento. Então, uma cidade organizada, ela também atrai investidores. E o banco nada mais é do que investidor, né? Então, assim, é um banco com uma taxa de juros relativamente boa no mercado, né, Adriano? A taxa de juros dos dois financiamentos, se nós somarmos, aí fazendo uma projeção ao longo de 20 anos, que é o prazo para nós estarmos pagando esse financiamento, não compromete nem 8% da nossa receita, uma variação de 5% a 7% da nossa receita, e aí o benefício que ele traria para a nossa sociedade é muito grande. Então, se nós pensarmos que nós temos aí por volta de 180 quilômetros de pavimentação para ser executado no nosso município, nós poderíamos levar numa média aí de 50 anos para estar executando, né? Olhando para trás e vendo quanto tempo nós demoramos para fazer a quantidade de pavimentação que a gente tem até hoje. Então, assim, hoje, a melhor saída, analisado tecnicamente, olhando para esses bancos, olhando para esses investidores, buscando a credibilidade e trazendo a segurança e a confiança para a população treslagoense de que é uma ótima alternativa, de que os esforços estão aqui empenhados, nós temos estudos que comprovam como nós chegamos nesses números, então, assim, até nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento a esse respeito. Só colocar um parênteses aqui, só também acrescentando a palavra da Juliana, Douglas. É importante todos ficarem sabendo que a contratação de um banco internacional, eu posso dizer até porque pessoalmente já trabalhei na equipe, fui consultor do Banco Mundial, que os contratos eles têm duas vantagens que são importantes, além a mais. Isso eu digo na minha parte, na área técnica. Primeiro, é que os projetos têm data para início e fim, ou seja, o banco ele vai cumprir, ele vai exigir, através de indicadores, que você cumpra no período de 5 anos que essas obras sejam entregues. Segundo lugar, deixar bem claro, nós não estamos contratando dinheiro, nós estamos pegando serviços, então são as obras, elas que fazem parte do financiamento, elas que vão constar, e é isso que nós estamos pegando. E terceiro, que eu acho que também é vantajoso, é que esses organismos que oferecem, eles têm expertise, e eles vão oferecer todo o suporte técnico e vão fazer todo o monitoramento junto com a prefeitura para que essas obras sejam entregues no prazo previsto. Se a prefeitura tiver cometendo algum deslize, não estiver cumprindo alguma das metas ou algum dos indicadores que está previsto no programa, eles vão fazer reuniões e vão falar: Três Lagoas, você precisa acertar aqui e acertar ali. Ou seja, são obras que a gente tem certeza que vai ser entregue. Ou seja, nós estamos fazendo um compromisso que eu tenho certeza que a gente vai poder cumprir. A Juliana falou um ponto que eu achei interessante, e eu acho que os esclarecimentos do Adriano também contribuem muito para que tudo fique do mais transparente possível, a gente saber que o dinheiro que é investido ele não vem para o cofre da prefeitura, e sim direto para a empresa que for fazer as obras, que são várias etapas das obras, né? Depois a gente pode até entrar mais diretamente na parte técnica de quais são essas obras, mas o que a Juliana falou antes é sobre uma projeção para o futuro. Se a gente continuar como está sendo feito, esse ritmo que Três Lagoas tem hoje de construção de asfalto, de pavimentação, etc., de drenagem também, possivelmente a gente só concluiria 100% de asfalto em Três Lagoas daqui a 50 anos, mais ou menos, se Três Lagoas não crescesse mais, o que é impossível, porque Três Lagoas deve crescer mais, porque, olhando para o passado, a gente tem, ao longo de 102 anos de história, dos primeiros 102 anos, pouco mais de 200 quilômetros de asfalto. 394 quilômetros. E restam 180. Isso. Ou seja, aproximadamente um terço da cidade não é asfaltada. Exatamente.
Então, para chegar até isso, a gente demoraria mais ou menos É como se, desde 1914, a cidade tivesse feito 3 quilômetros de pavimentação por ano. Então, assim, se nós fôssemos nesse ritmo, para fazer o que falta, nós demoraríamos aí de 50 a 60 anos. Tá, então, uma continha simples, só para exemplificar. É lógico que, na prática, a economia de Três Lagoas mudou, a gente tem outros fatores que contribuem. Porém, a gente sabe que, do jeito que a gente está e com a receita que a gente tem hoje, Três Lagoas não poderia investir o que tem em caixa apenas para fazer isso acontecer. Inclusive, Adriano, não sei se você já vai falar sobre isso, alguém fala assim, mas e se a gente pegar o que tem? Três Lagoas tem uma receita boa, como a gente falou várias vezes, se a gente pegar o que tem e fazer uma parte do serviço? Douglas, então, a gente tem feito, quando a pessoa fala que Três Lagoas tem uma grande arrecadação, que Três Lagoas tem uma grande capacidade, e a gente tem muito orgulho de dizer que realmente hoje as contas do município estão bem organizadas. E isso tudo graças à gestão também que o prefeito vem fazendo. Hoje, grande parte dos meus serviços de manutenção, Douglas, são feitos com recursos da própria prefeitura. Eu digo, a gente compra, nós temos as máquinas que foram adquiridas agora nessa gestão, a gente compra os insumos e faz o serviço. Isso gera economia. Isso gera economia porque a gente consegue fazer o serviço de formas mais baratas. E essas economias vêm, Douglas, e permitem que a gente consiga fazer mais serviços. Muitos até as pessoas não veem. As pessoas, quando pedem o asfalto, as pessoas que moram na zona rural também pedem acesso, educação, pedem melhoria nas estradas. E isso a gente vem fazendo, a gente vem reformando pontes. E a gente vem fazendo a nossa parte, tanto na parte de manutenção, fazendo obras agora de recuperação de pavimento, que é para tentar economizar na manutenção, e soltando as obras de pavimentação. As obras de pavimentação que você está falando, elas vão vir, elas estão vindo, elas estão lançando, se vocês acompanharem as licitações, elas estão acontecendo, porém, elas são insuficientes. Com o recurso que eu tenho, para poder contemplar toda a cidade e até para cumprir os anseios das maiores regiões, que são aquelas que mais sofrem com os problemas de drenagem. Acho que você que é morador, você que mora nessas regiões, sabe o que eu estou dizendo, sabe o que você passa, e sabe que o que você passa não é de hoje, isso vem já há anos, mas o que você quer não é mais uma palavra, você quer uma solução. E a gente vem buscando isso, isso é uma forma de que nós estamos tentando apresentar. Os projetos que a gente está buscando aqui agora são projetos que outras cidades, a maioria até capitais, São Paulo mesmo, que tem muito dinheiro, trabalha com esses financiamentos para quê? Para poder maximizar e tentar levar, e como eu acabei de dizer aqui agora há pouco, cumprir uma coisa que você consegue cumprir. Nós temos parlamentares que hoje brigam e tentam trazer melhorias, mas esses recursos, às vezes, não são suficientes para eu poder fazer todas as melhorias que são necessárias. Aí eu acabo fazendo aquela coisa que todo mundo pergunta, por que você asfalta 2 quadras e não asfalta a minha quadra? Eu também queria ter essa resposta, mas a resposta que eu tenho é porque, nas gestões passadas que fizeram, tentaram se fazer de acordo com os recursos que vinham, então os recursos não eram suficientes para contemplar tudo. Na nossa gestão agora, nós temos batalhado, nós temos brigado para que se faça uma gestão mais ampla, uma gestão mais completa e que contemple todo o bairro. Tá? É importante, como a Juliana bem colocou, o Douglas também sabe, e vocês que são da cidade sabem também, de Três Lagoas, que há muitos anos se fazem pouco ou quase nada de investimento em drenagem no município. E é por isso que essa conta que a gente assumiu agora, e isso que nós estamos tentando buscar e tentando solucionar, é uma conta tão alta. Adriano, você falou sobre a credibilidade do banco, do CAF, de outras cidades que também usam esses recursos. O nosso internauta, o morador de Três Lagoas, ele está convidado também, assim como eu fiz e como muitos fizeram, a entrar no site do Banco CAF. Lá tem uma lista de cidades grandes, cidades de porte médio, geralmente cidades do porte de Três Lagoas, ou igual ou acima, né? Que adquiriram esses recursos e estão colhendo frutos impressionantes. Inclusive, a gente pode até buscar isso no futuro, alguns exemplos para trazer para a população, que é algo que faz parte do cotidiano de grandes cidades. Muito importante ser colocado, Douglas. Por quê? Porque as grandes cidades, quanto maiores também são os seus problemas, seja na área da educação, seja na área da saúde. Então, você precisa ter uma responsabilidade de saber quanto que você pode comprometer do teu orçamento para essas ações. Se vocês forem no site da CAF, como o próprio Douglas colocou, a Comissão Andina, você vai ver que eles têm muitos projetos desenvolvidos em toda a América Latina, América Central, e são projetos já voltados justamente para esse problema semelhante que nós temos em Três Lagoas, problemas de enxurradas, problemas de drenagem, problema de alagamentos, ou seja, eles
eles têm todo esse suporte, toda essa expertise e se interessam por um município como o nosso de nos auxiliar e nos entrar e assumir um projeto desse para que a gente possa trazer essa benfeitoria para o município. Ainda nessa questão financeira, foi colocado que o investimento, esse financiamento, comprometeria entre 5% e 7% do orçamento. Quando é falado milhões para um morador, nós, meros mortais, meros cidadãos, a gente não tem acesso a esses valores. Então, a gente não consegue mensurar muito bem. Aí vai falar de um montante desse e as pessoas às vezes se assustam. Então, às vezes, não tem dimensão do que se trata. Aí pensa logo assim, poxa, vai pegar um empréstimo, vai comprometer, vai ter que aumentar imposto, vai mudar alguma coisa, muda na prática alguma coisa para o cidadão? Eu creio que dificilmente. Esses 5% a 7% que a gente tem para usar da nossa receita, é tranquilo para... Eu acho que a conta, embora não seja a minha área, Douglas, seria a parte financeira, né, minha parte mais técnica, mas eu posso dizer o seguinte, esse percentual não compromete, senão o próprio banco, a própria análise financeira não teria passado para se fazer. E o que nós estamos fazendo, na verdade, eu não vejo como obra, eu vejo como investimento. Nós estamos antecipando ações, como você bem colocou agora, talvez se levássemos mais 10, 20, 30 anos para que eu possa fazer, se é que eu consigo fazer, porque obras de drenagem, eu não consigo fazer e parar com ela pela metade. E eu tenho que começar com ela do final para o começo, porque eu tenho que ter destinação. Ou seja, eu não consigo fazer ela, talvez, se eu planejar ela para fazer um pedacinho a cada 30 anos. Então, eu consigo, com um parceiro, que é o que o banco está fazendo agora, eu trazer esse investimento e condensar esses 30 anos de investimento, talvez até mais, se a gente for estudar a análise financeira do projeto, em 5 anos. Então, tentando deixar bem mais prático para o morador entender, porque drenagem é um palavrão que às vezes as pessoas não sabem o que é. Drenagem, o que é isso? Você fala que começa do final... Que era macrodrenagem. Uhum. Então, a gente tem que buscar lá a água tem uma destinação, a água da chuva. Ela vai para os rios ou córregos. Então, nós temos o córrego da Onça, o córrego Brasília, o córrego do Japão. A ideia é destinar essas águas até esses locais de forma que ela possa ir, ela não vai ser tão rápida, a cidade é plana, então ela vai um pouco devagar. Então, para ela chegar até lá, ela passa por alguns chamados piscinões, que são as bacias essas bacias mantêm ela por um tempo. É mais ou menos isso? Nós temos isso. A macrodrenagem nada mais é do que a concentração de toda uma região, uma bacia, que a gente fala, que é toda uma região, você pega, por exemplo, o Imperial. O Imperial envolve vários bairros, mas a drenagem dele a gente trata como um único canal, que é, na verdade, para onde toda essa água escoa quando a água chove. Nesse caminho que a água escoa, ela vem fazendo todos os estragos e causando todos os problemas que a gente conhece no seu cotidiano. A gente quer fazer com essa obra justamente minimizar e reduzir esses danos da água, tentando conduzir ela de uma forma mais controlada e mitigando até por questões ambientais, que hoje a gente sabe que a responsabilidade ambiental que a gente tem que ter com qualquer obra é muito maior. A gente pode ver isso, Douglas, esses problemas, até aqui na área central de Três Lagoas, onde já existe drenagem e existe pavimentações que as drenagens também já estão subdimensionadas. Ou seja, essas obras também vêm para desafogar e diminuir esse problema que a gente tem, inclusive, nessas outras regiões. Então, isso que você falou, Adriana, acaba respondendo uma das perguntas que a gente tem aqui, se o asfalto acaba com o alagamento. Pelo que está claro, na verdade, o problema pode ser o contrário. Quanto mais asfalto, menos áreas permeáveis existem e a água tem menos lugares para ela correr. O asfalto, se você não fizer ele com todo um estudo adequado, você vai piorar, na verdade, a questão do alagamento. Talvez ele não alague a sua casa, mas, igual eu estou dizendo, para as regiões vizinhas, elas vão ocorrer. Temos vários casos, por exemplo, hoje em Três Lagoas. O problema que eu tenho hoje na Baixada do Alvorada não é da água somente do Alvorada, é porque toda a região de entorno do Alvorada foi pavimentada sem que isso fosse feito, esse controle que nós estamos conversando agora. Então, se eu fizer isso também hoje, em outros bairros de Três Lagoas, eu vou resolver o problema daquele bairro? Posso até conseguir, eu acho difícil. Eu tenho um bairro que a água não sai dali de jeito nenhum, que é o caso do Oiti lá e do Acácias. A água não sai do bairro. Se eu fizer, eu vou segurar a água, que lá vai virar uma lagoa. E eu tenho o caso como a situação do Alvorada, que se eu fizer a pavimentação, só o asfalto por si só, eu vou estar jogando a água para outro bairro. Enquanto a gente está mostrando para o pessoal que está assistindo o vídeo imagens dos alagamentos de Três Lagoas,
Eu gostaria que você falasse, e também a Juliana, do que a gente tem no planejamento, dos locais que deverão receber, serão contemplados aí com essas drenagens, quando a gente avançar com esse trabalho de drenagem da cidade. O que está previsto, Douglas? Vamos por projetos, né? Se nós falarmos primeiro do CAF, o que está previsto pelo CAF? O CAF, nós vamos trabalhar em 4 linhas. Nós vamos trabalhar com drenagem e saneamento, nós vamos trabalhar com requalificação urbana, nós vamos trabalhar com mobilidade urbana e nós iremos trabalhar com fortalecimento institucional. Então, nas obras de macrodrenagem, nós estaremos falando da macrodrenagem e requalificação da Avenida Jari Mercante, da microdrenagem e pavimentação da Chácara Imperial e da Vila Aro. Nós estamos falando de microdrenagem e pavimentação do São Carlos e Vila Carioca, na área de drenagem e saneamento. Na parte de requalificação urbana, a proposta é requalificar a antiga linha férrea, bem ali na área central. Na área de mobilidade urbana, nós estamos falando de requalificar a Avenida Filinto Miller, requalificar a Avenida Rosário Congro, construir um terminal urbano central e fazer a rota cicloviária urbana. Então, e na parte de fortalecimento institucional, rever o nosso Código de Obras, Código Tributário, elaboração do plano de uso e ocupação do solo e assim por diante. Então, no projeto da CAF, são essas as abordagens e as frentes que nós estaremos atuando. Sendo a maior parte, a maior fatia é drenagem. Drenagem. 86% do projeto é de drenagem. Com relação à Caixa Econômica Federal, no projeto do Avançar Cidade e Saneamento, nós estaremos investindo também nessas áreas, mas com as macrodrenagens. Então, o saneamento, o Avançar Cidades é só macrodrenagem nessas regiões que a gente pontuou as microdrenagens. Correto. E a gente tem algumas outras perguntas, a gente pode até já encaminhar para o final, porque são alguns possíveis mitos, você diz se é mito ou se não é. No papel, isso é muito falado nas redes sociais, muita gente fala isso nas ruas. No papel, a minha rua está asfaltada, mas mudaram o nome da rua, alguma coisa aconteceu e não está asfaltada. O que pode ser isso? Então, a gente vai falar de fake news. Brincadeira, mas assim, hoje isso é um mito, né? Isso foi criado na ideia de alguém sai com essas notícias e fala, olha, nossa rua no papel está asfaltada. Eu já ouvi isso várias vezes com relação a várias ruas aqui do nosso município. E isso não é verdade. Né? Nós temos um rastreamento, um mapeamento, um estudo acerca de todas as vias que nós temos no nosso município. E também a gente responderia até processo, né? Se nós colocássemos no papel algo que nós usássemos o recurso e não tivéssemos pavimentado. Então, isso é fake news. Uma possibilidade também, Juliana, fazendo uma análise aqui bem simples, é que vereadores fazem normalmente, e faz parte do trabalho deles, indicações. Um vereador X pode ir lá e pedir, eu quero asfalto para a rua tal. Aí, esse pedido do vereador é apenas um pedido que é enviado para a Secretaria de Infraestrutura para ser analisado. Não necessariamente, quando isso é pedido, automaticamente algo é pago ou o investimento acontece. O ano passado... Com certeza. O ano passado, para vocês terem uma ideia, nós recebemos por volta de 480 indicações só de pavimentação e drenagem no nosso município. Então, nós recebemos essas indicações, nós checamos essas informações com os instrumentos de planejamento para a gente saber, porque assim, o papel do vereador é justamente fiscalizar a cidade, pontuar para o município, até para nos auxiliar dos pontos mais críticos. Então, nós juntamos essas indicações que vêm por parte dos vereadores com os instrumentos nossos de planejamento e traçamos aí uma diretriz para ser cumprida. Outra pergunta que fizeram, que eu acho que a resposta é até bem simples, é avenidas que foram asfaltadas só pela metade. Não existe, isso já aconteceu em Três Lagoas, né? E é até esquisito, a pessoa mora numa avenida ou tem um comércio lá e de um lado asfaltou, do lado dela não asfaltou, gera um desconforto. Existe alguma obra que foi iniciada nessa gestão ou que esteja planejada para ser dessa forma? Nós assumimos a gestão com 2 obras nesse caso, Milton Damasceno e Baldomero Leituga. E nós estamos trabalhando com o projeto justamente para tentar sanar isso. O Damasceno já foi sanado, inclusive. A Milton Damasceno, inclusive, já foi sanada. A Baldomero, a gente vai colocar naquele acesso da EMES, aquela perna que foi feita, a gente vai tentar sanar isso daí. A gente não vai trabalhar dessa forma. A gente está tentando, como eu bem disse já no começo, de tentar fazer obras completas e não atender um lado direito ou lado esquerdo, ou quadra A ou quadra B. Isso pode acontecer?
talvez aconteça por questões de problemas de recurso, mas a gente quer trabalhar para que isso acabe. Portanto, concluindo nosso programa, sanamos as dúvidas que foram apresentadas pelos internautas. Agradeço imensamente ao secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Adriano Barreto, que esteve aqui, também a Juliana Petec, diretora de Planejamento da Prefeitura de Três Lagoas. Nós teremos outros programas apresentando algumas dúvidas, trazendo aí para a população de Três Lagoas, trazendo para os nossos internautas as respostas que tanto são feitas. Muito obrigado pela audiência de todos.